Falamos sempre das inúmeras tecnologias empregadas na produção animal, desde a preparação do solo até as estratégias de nutrição e suplementação vitamínica, passando por sanidade e melhoramento genético. Mas tudo começa na qualidade da pastagem e na escolha da melhor gramínea. E esse é um assunto que gera muitas dúvidas. Cairo Rodrigues, quais são as perguntas mais frequentes dos pecuaristas? Devido à variedade que a gente tem dentro do agronegócio brasileiro, uma pergunta que sempre o produtor se faz é: qual a melhor forrageira eu devo colocar na minha fazenda? Qual que é a diferença entre essas forrageiras? Por que que isso vai trazer algum resultado? Qual que é o impacto dessa escolha no resultado na engorda do meu rebanho? É algumas dessas questões que quem vai responder para nós agora é o Paulo Roberto de Lima, que está aqui conosco no nosso programa de hoje. Bem-vindo, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade. E Paulo, dentre todas essas dúvidas que os produtores têm, eu queria que a gente começasse falando aqui primeiramente qual que é a diferença aí entre as forrageiras que a gente tem hoje disponíveis aqui no Brasil. Não existe a melhor planta forrageira, e sim a planta forrageira que melhor se ajusta às necessidades daquela determinada propriedade. Então, hoje, o que se espera de uma planta forrageira, e sempre será assim, é que ela seja uma planta forrageira produtiva, né? Que ofereça, manejada corretamente, uma quantidade de nutrientes suficiente para a manutenção do animal e um determinado nível de produtividade. Isso é uma questão muito particular. Às vezes, você pode ter duas propriedades, uma ao lado da outra, e a planta forrageira que se ajusta melhor para uma propriedade pode não ser para a propriedade ao lado, né? Ô Paulo, não é uma fórmula mágica, né? O produtor precisa realmente fazer aí um teste, fazer todo um estudo para que realmente dê certo, né? Na verdade, não existe uma planta forrageira milagrosa, né? Na verdade, o interessante é que o produtor, acima de tudo, ele procure uma orientação técnica, né? Ou um zootecnista, um engenheiro agrônomo, alguém que conheça não só da planta forrageira, mas das condições daquele local. É interessante que o técnico ele faça, ao ir à propriedade, um levantamento daquela propriedade, verifique as características daquela propriedade, o tipo de solo, as condições de clima, até mesmo conversando com o produtor, perceber o seu perfil. Ele tem uma estratégia mais extensiva, ou ele já trabalha num sistema um pouco mais intensivo, ele faz algum tipo de suplementação em pasto. Então, tudo isso, de alguma forma, vai interferir na decisão do técnico em conjunto com o produtor sobre qual espécie forrageira ele vai utilizar na sua propriedade. E já aconteceu até conosco aqui na escola, de produtores entrarem em contato conosco, querendo plantar um determinado capim que o animal não come. Por exemplo, cavalo, nós sabemos que eles têm muitas restrições a comer braquiárias, com algumas poucas exceções. E, às vezes, eu vi aqui uma propaganda do capim tal e eu queria plantar aqui, o que você acha? Não, o cavalo não vai comer esse capim. A ideia que se tem hoje ainda de que existe uma planta forrageira milagrosa e que, trocando a forrageira que o produtor tem hoje, os seus problemas vão acabar. Em algumas situações, simplesmente ajustes na adubação, alterar aquela imagem que se tem, né, de que o capim, a planta forrageira tropical, ela se nutre com vento, né? Tem que ter nutrientes no solo para a planta produzir. Então, muitas vezes, ele pensa em trocar a espécie forrageira, mas o problema não é a espécie forrageira, e sim o manejo inadequado. Não faz adubação, não tem uma correção na acidez do solo. Então, muitas vezes, o problema não está na espécie forrageira em si, mas sim na forma como aquela planta vem sendo manejada na propriedade. E Paulo, quais seriam aí os riscos e até mesmo os prejuízos de um produtor que faz uma escolha mal feita? Quando você faz uma escolha mal feita e planta uma forrageira que não é adequada às condições climáticas da sua propriedade, ao tipo de solo da propriedade, as condições de manejo que ele utiliza, simplesmente o que vai acontecer é que ele jogou o dinheiro fora. Ele fez todo um investimento no plantio de uma outra espécie, muitas vezes troca a espécie forrageira, e ele vai ver depois de 2, 3 anos que aquilo ali estava pior do que estava antes.
reitero, não que a planta não preste, mas ela não era a planta adequada à situação daquela propriedade. E aí nós nos referimos tanto assim às condições que nós chamamos de edafoclimáticas, ou seja, condições de clima e solo, né? As condições da própria propriedade em termos de capacidade de investimento do produtor. Ele pretende trabalhar, por exemplo, com sistemas integrados, que hoje se fala muito, né, com integração lavoura-pecuária. Isso é uma migração, né, de um sistema convencional para um sistema mais intensivo, que envolve investimento. Então, não adianta eu querer fazer uma mudança sem ter capital para investir e, muitas vezes, também não só o capital em termos de recursos financeiros, mas capital humano. Se os funcionários da minha propriedade eles não estão acostumados com aquela forma de manejo de uma planta forrageira mais produtiva, onde exigirá um manejo mais cuidadoso, passar de um pastejo com lotação contínua para um pastejo com lotação rotacionada, se eu não tiver o pessoal treinado para aquilo, também não vai dar certo. Então, não é a simples troca da espécie forrageira. Tem muita coisa envolvida nisso, né? Por exemplo, se eu estou numa propriedade com gado de corte, com Brachiaria decumbens, e eu quero passar para uma outra espécie mais produtiva, não adianta eu continuar com o manejo que eu fazia com a Brachiaria decumbens, porque não vai dar certo. Então, envolve uma mudança de conceito de investimento na propriedade e no capital humano também da propriedade, né? Paulo, obrigado mais uma vez aqui pela sua participação e por todas essas dicas aqui para quem está nos assistindo aqui no nosso programa de hoje. Eu que agradeço.